covariância, eu já tenho o DataJob aqui pronto, inclusive com gráficos. Eu vou fechar esse aqui, vou salvar e abrir ele novamente. Então aqui nós temos vários tipos de estrutura de matriz de covariância. Neste caso nós temos a primeira, que é por default, Variance Component. Nós temos um tipo não estruturado, Compound Symmetry heterogênea, autorregressiva de primeira ordem, autorregressiva heterogênea de primeira ordem. Observe que há uma pequena diferença nessas opções em cada um ProcMixed. Aqui esclarecemos que o SAS imprima, pedimos para que o SAS imprima a matriz de covariância e aqui a matriz de correlação. Logo abaixo eu fiz um data para cada tipo de matriz de covariância, logo uni elas para poder imprimir este gráfico que nós vamos observar agora. Observem que a linha estimada, ou seja, o crescimento do galho em função do incremento corrente anual em diâmetro, variou. A linha média variou. E dependeu do tipo de matriz de covariância utilizada. Esses pontos, essas bolinhas cheias, são os dados observados e cada uma linha dessa é o dado estimado, utilizando diferente matriz de covariância. Essa linha azul, estimada aqui em azul, seria utilizando a matriz de covariância autorregressiva heterogênea de primeira ordem. Observamos que ela está um pouco fora em relação a essa vermelha, que seria a estimada considerando que não houvesse dependência nos resíduos, que nesse caso seria errado, porque demonstramos ali na análise anterior que os resíduos são dependentes. Por que ocorreu essa variação entre as linhas estimadas? Isso é bem fácil de observar se olhamos aqui o princípio da estimação dos coeficientes de regressão. Quando nós estamos trabalhando com mínimos quadrados ordinários, os coeficientes de regressão são estimados por essa pequena fórmula, de forma matricial. Quando nós utilizamos os mínimos quadrados generalizados para estimar B, observem que há uma pequena diferença que inclui-se neste produto a matriz de variância inversa, tanto para esse primeiro par como para esse aqui, segundo par. O que é essa matriz de variância aqui? Ora, se nós observarmos aqui, essa matriz ela é igual ao produto Kroneck da matriz identidade pela matriz inversa sigma. Essa matriz inversa sigma nada mais é do que aquele tipo de estrutura que acabamos de colocar lá no SAS, na opção Type. Neste caso aqui, eu tenho a diagonal principal, as variâncias, ou seja, a covariância entre o erro 1 com o erro 2, multiplicado pelos ρ. Este ρ seria a correlação entre o resíduo, entre essas duas observações. Se eu abrir o SAS aqui, esse tipo de matriz que acabamos de ver lá, seria essa que eu vou sublinhar para vocês aqui. Autorregressiva heterogênea. Tá? Seria esse tipo de estrutura aqui. Observamos que essa dependência entre as observações, ela vai diminuindo. E essa diminuição é em forma exponencial. Se observarmos aqui o resultado do SAS, para esse tipo de matriz, heterogênea autorregressiva, nós temos aqui a sua correlação. Tá? Ora, o resíduo 1 com 2, nós temos 52%. O resíduo 1 com 3, nós temos 27%, ou seja, um intervalo de 2 anos. Para o intervalo de 3 anos, 14%. Para o intervalo de 4 anos, 7%, e assim por diante. Ou seja, à medida que aumenta o período entre os valores de resíduo, esta dependência diminui em forma exponencial. Se graficarmos essa correlação,
este comportamento vai ser uma linha desta forma aqui. E observem que as suas variâncias, se subirmos aqui um pouco, essa é a matriz R, ou seja, a matriz sigma, em linguagem de SAS seria R. A sua variância aqui na diagonal principal, ela é desigual, ou seja, os resíduos apresentam heteroscedasticidade. Então fica bem claro porque esse gráfico apresentou linhas diferentes, ou seja, cada estrutura de matriz de covariância vai se comportar de uma forma, dependendo dos dados. E também fica claro que utilizando uma regressão com mínimos quadrados ordinários, desprezando a dependência dos resíduos, está errado. Ora, como eu posso selecionar qual estrutura seria a mais adequada para analisar meus dados? Nós temos aqui uma folha Excel que eu elaborei, onde eu tenho os tipos de matriz de covariância utilizadas para modelar a dependência do erro, os graus de liberdade, ou seja, a dimensão da estrutura de covariância, e o valor menos 2 logaritmo da função de máxima verossimilhança. Então, com este valor, de onde eu tiro esse valor? Esse 763, ele está exatamente aqui, naquele quadro de ajuste de estatística. Neste caso, 763. E a dimensão dessa matriz é fácil encontrá-la, dimensão da matriz de autorregressiva heterogênea de primeira ordem. Então, eu tenho 8 graus de liberdade. Para cada matriz, eu tenho esses valores. Então, eu somente coloquei aqui. E eu fiz um teste de diferença pela distribuição Qi quadrado. Eu peguei o resultado do menos 2 logaritmo da função de máxima verossimilhança e fiz a diferença com a obtida utilizando a estrutura de covariância autorregressiva de primeira ordem. Então, eu obtive um valor de 10. A diferença com os graus de liberdade foi 6. Então, aqui fica fácil observar que, pela probabilidade calculada, ela é fácil ser calculada, basta incluir aqui no Excel esta opção. E aqui eu tenho o valor x, no caso foi a diferença, 1 ponto e vírgula, os graus de liberdade. Então nós temos aqui 0,11. Este valor é não significativo. Isso me indicaria que, tanto utilizando essa matriz como essa estrutura de covariância como esta, seria a mesma coisa. E assim por diante. É tanto que, ao utilizar esta estrutura com ponto de simétria heterogênea, obtemos significância na distribuição Qi. Neste caso, optamos por trabalhar com esta ou esta. Eu prefiro trabalhar com essa matriz aqui que tem 8 graus de liberdade do que essa que tem somente 2 graus de liberdade. Quanto mais graus de liberdade, melhor eu tenho dados para análise. Então, hoje foi esta aula. Qualquer dúvida, estamos aí. Até logo.